Será que os lugares que frequentamos são propícios para os discípulos de Jesus? E quais são os anônimos que o serviram e o que podemos aprender com eles? É isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. A todos vocês, pode entrar, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. Um homem com um pote de água, um jumentinho, o dono de uma casa e os donos desse jumento. Vamos ver como essas histórias se conectam. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. Se o meu comportamento na igreja não condizer com o comportamento de um discípulo de Cristo em outros lugares, tem alguma coisa errada comigo. Eu não posso ser várias pessoas em uma só. Eu não posso, na igreja, ser comprometida com as coisas de Deus, louvar, chorar, ter um comportamento irrepreensível. E quando eu estiver em outros lugares, eu ter um comportamento fora dos padrões de Deus. Será que, no fundo, pelo fato dessas pessoas não serem as mesmas, isso não me dá uma certa segurança em achar que eu não vou ser descoberta? Jesus sabia exatamente o horário que os discípulos entrariam na cidade. E sabia que iria coincidir com o mesmo horário que encontraria o homem com o pote de água. Antes que tudo acontecesse, Jesus já sabia o que iria acontecer. O homem não ia fazer nada de errado, mas se fosse, Jesus antecipadamente saberia. Podemos enganar as pessoas que nos cercam, mas a Deus jamais enganaremos, porque Ele é onipresente. Veja a história de Natanael. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Natanael estava sozinho embaixo da figueira, mas Jesus o viu. Se a figueira fosse um lugar ruim, ainda assim Jesus teria visto Natanael. Mas se eu ando por lugares em concordância com o que eu prego, será que na minha casa também é assim? E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Será que a sua casa é um lugar apropriado para receber Jesus e seus discípulos? Será que eles se sentiriam bem na sua casa? Será que é um lugar apropriado para Jesus se alimentar? Refeição é um momento de paz, de sossego, de união. Pelo menos é o que deveria ser. Se você fizer um raio-x da sua casa hoje, o que é que você vê? Você vê paz, sossego ou você vê brigas, xingamentos, desunião? Se a sua resposta forem as últimas alternativas, como você acha que Jesus se sente na sua casa? Na pandemia, houve muitas separações, mas também houve muita reestruturação das famílias. Tem pessoas que acham que ela mudou o comportamento das pessoas, mas na verdade ela só mostrou a realidade sem disfarce. E a reestruturação só foi possível porque muitas pessoas entenderam que valia muito mais a pena tentar corrigir os erros do que desistir das suas famílias. Quando os problemas familiares vêm à tona, nós só temos duas opções: fugir deles fisicamente e continuar sendo perseguidos emocionalmente, ou enfrentar e corrigir o que está errado. Infelizmente, essa decisão é só nossa, não tem quem decida por nós. E antes que você diga que depende de outras pessoas também, a Bíblia fala diferente. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Ninguém briga sozinho, ninguém se desentende sozinho. Em maior ou menor grau, todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Se uma pessoa tomar a iniciativa de se autocorrigir, a outra pessoa vai se sentir constrangida e vai buscar a autocorreção também. E aí as chances de ajuste é muito grande. E com isso, Jesus vai passar a se sentir bem nessa casa. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Jesus tinha à sua disposição um lugar amplo no andar superior, mobiliado para fazer os preparativos da Páscoa. Mas no dia a dia, Jesus tem livre acesso à sua casa. Você não precisa ter uma casa grande.
mas você precisa da permissão para Jesus andar em todos os cômodos dela? Ou será que o lugar que você tem para ele é pequeno demais, é desconfortável demais e que por isso você gasta tão pouco tempo com ele? Ou ainda que você se sente desconfortável na presença dele? Se a sua vida fosse uma casa, em qual cômodo Jesus poderia habitar? Em toda a casa ou no quarto da bagunça, onde você coloca as coisas que você não quer se livrar, mas que não tem importância para você? Ou seria na garagem, onde você só vê quando sai de casa ou quando chega em casa? Ou ainda na despensa, onde tem as coisas para alimentar as suas necessidades? Onde? Em outra passagem, a Bíblia nos mostra a participação do jumentinho. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Jesus não pediu para buscarem um cavalo, porque cavalo na época era símbolo de guerra. E Jesus não estava entrando para guerrear. Jesus pediu um jumento, porque na época o jumento era símbolo de paz. E Jesus estava levando salvação, estava levando paz para o povo. Jesus não pediu para pegar qualquer jumento. Ele não falou para arrumarem um jumento na cidade. Ele falou para buscar um jumento específico, um jumento que ninguém tinha montado ainda. Deus quer de nós as primícias, as melhores coisas, as coisas mais preciosas que temos. Ele não quer o resto do meu dia. Depois de fazer tudo, no final do dia, cansada, antes de dormir, com o olho aberto ou fechado, eu pare para orar. Não é esse tempo que Deus quer. Isso não é primícia, isso é resto. Ele não quer que eu assista várias coisas na televisão, fique vendo bobagens no Instagram e na hora de ler a Bíblia eu diga: Senhor, eu estou cansada. Eu tenho tempo para tudo, menos para ler a Bíblia e para orar? Jesus merece o melhor que nós temos. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Não tenha medo de levar uma palavra do Senhor para alguém, se assim ele mandar. Não tenha medo de repreender alguém, se assim ele mandar. Não tenha medo de levar uma palavra de ânimo para alguém, se assim o Senhor lhe mandar. E aí você pode perguntar: Jesuíta, quem é que tem medo de levar uma palavra de ânimo? Eu. O pai da mãe de uma grande amiga minha faleceu. E quando eu estava no trabalho me preparando para ir para o sepultamento, eu perguntei para o Senhor o que eu deveria falar para a mãe dela. E a palavra que veio à minha mente foi: não é culpa sua. Na hora eu pensei: que coisa mais sem sentido. E não pensei mais nisso. Eu não fui no caminho orando ao Senhor para ter certeza se era mesmo isso para eu falar. Eu simplesmente ignorei. Quando eu encontrei a mãe dela, eu não falei. Dias depois, essa amiga minha me contou que a mãe estava muito mal, que ela estava se sentindo culpada em relação ao pai. Eu perdi uma oportunidade preciosa de aliviar o sofrimento de uma pessoa e eu não fiz por irresponsabilidade. A distância do meu trabalho para o cemitério era em torno de 50 quilômetros. Eu tive tempo suficiente para estar orando em cima disso. Ou ainda eu poderia ter simplesmente contado para ela o que aconteceu. Quando eu orei ao Senhor, veio essa frase na minha mente: não sei se faz sentido, mas se fizer eu vou estar te ajudando. Eu não levei a palavra de ânimo que o Rei dos Reis tinha enviado para ela. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. O povo fez Jesus montar no jumentinho porque estavam vendo como rei. Os reis, na época, se estivessem em uma missão de paz, eles montavam em jumentos. Como você vê Jesus? Como Senhor e Salvador? Reconhece que Ele morreu por você e que ressuscitou ao terceiro dia? Você o vê como seu amigo? Você obedece o que Ele ordena nas Escrituras? Ou você o vê como mestre, que tem grandes ensinamentos e muita sabedoria? Como um grande líder que tem o poder de fazer muitos seguidores? Ou como rei, a ponto de exaltá-lo? Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam:
Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Não tenha medo de glorificar a Deus em alta voz. Não tenha receio de testemunhar dele para as pessoas, de contar os milagres que ele tem feito na sua vida. O povo estava ovacionando Jesus pelo caminho onde ele passava. Não haja conforme a opinião alheia. Jesus é a pessoa mais importante na nossa vida e a gente não pode ter receio de falar isso. Não dê importância nem aos elogios nem às críticas. Provavelmente tinham pessoas lá que estavam alegres pelo que estavam vendo, mas estavam escondidas com vergonha de se mostrar. Mas também existiam os fariseus que estavam criticando os que glorificavam a Deus. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Os fariseus existem até hoje e estão em todos os lugares. E eu não me refiro aos judeus. Eles estão na vizinhança, eles estão no trabalho e, infelizmente, estão inclusive na igreja. Eles nada fazem, mas estão sempre prontos para criticar o que de bom as pessoas fazem. Sempre vão achar uma forma de menosprezar as ações dos servos do Senhor. Não se preocupe em agradar nenhum deles. Se preocupe em agradar única e exclusivamente a Deus. Mas não se esqueça que Jesus não precisa de nós para nada. Nós é que precisamos dele para tudo. Jesus nos chama para trabalhar na obra de Deus, para a gente crescer na graça e no conhecimento dele. Quando ele nos chama para fazer algum trabalho, não há mérito nisso, é misericórdia dele. Se eu não me dispuser, ele vai levantar outro e mais outro e mais outro. E se mesmo assim não encontrar ninguém, ele vai usar uma pedra ou qualquer outra coisa que ele queira. Quando eu decidi, após a aprovação do Senhor, de fazer vídeos para o YouTube, eu pensei que eu fosse fazer diferença na vida das pessoas. Mas, na verdade, eu comecei a perceber que os vídeos têm feito diferença na minha vida. Enquanto eu estou preparando, Jesus fala comigo, ele me exorta, me lembra das coisas erradas que eu fiz ou que eu ainda esteja fazendo e me mostra o que é que eu preciso mudar. Eu nunca meditei tanto na palavra quanto eu tenho meditado agora. Ou seja, nada do que fazemos para Deus, por mais impressionante que nos possa parecer, não é nada. Porque não conseguimos fazer nada sem Ele, sem a inspiração do Espírito Santo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Dessa forma, Deus usou o dono da casa e os donos do jumentinho. Nos dois casos, temos pessoas anônimas, mas que estavam dispostas a servir o Senhor. Quantas pessoas anônimas você conhece na igreja? Missionários anônimos, pregadores anônimos, evangelistas anônimos. Eles não têm o reconhecimento da igreja, mas têm o reconhecimento de Deus. E tanto tem que se tornaram personagens bíblicos. O primeiro, Jesus fez a ceia na casa dele. Os outros cederam o jumentinho para Jesus entrar triunfalmente montado nele como rei. Não importa se o seu trabalho na obra de Deus não tem reconhecimento dos homens. O importante é que você está fazendo para o dono da obra e a seu tempo ele te recompensará. Assim, quer comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E para terminar, a minha oração é para que o Senhor nos dê sabedoria para administrarmos o nosso tempo. Que a gente coloque em primeiro lugar o que tem de mais importante, meditar na palavra, que é alimento para o nosso espírito, e levar nossa voz a Deus em oração, que é relacionamento com Ele. Que isso se torne a nossa prática diária, porque só assim a gente vai conseguir vencer a nossa carne, para que não tenhamos uma vida dupla, sendo uma pessoa na igreja e outra pessoa fora dela. E que assim Jesus se torne parte do nosso lar e não um mero visitante que a gente convida só quando a gente precisa dele. Um cheiro para todos vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.